Meus amigos, Caracas do Sul, capital da nossa maravilhosa Venezuela do Sul, irmã siamesa da Venezuela do Norte, Maduriana, que está ali em cima no mapa. Bom, passado o primeiro turno das eleições, é bem verdade que há várias cidades ainda a serem definidas eleitoralmente em segundo turno, mas a verdade é, não sei se significa muita coisa, mas o partido Valdemar, alguns dizem partido Bolsonaro, né? Podia ser. Não sei o motivo pelo qual não é. O partido do Valdemar, o PL, consolidou-se no primeiro turno como o partido que teve mais votos, 15 milhões de votos, seguido pelo partido do Kassab, o PSD de Dado, né? Bom, mas o partido do Kassab, o Kassab, patrão do Tarcísio de Freitas, foi o partido que mais cresceu em número de prefeituras. As pessoas perguntam, o boicote não funcionou? Aparentemente não. Aparentemente não funcionou. Por quê? Pelo brasileiro. Pelo brasileiro. Difícil, né? O brasileiro é um ser a ser estudado pela náusea, não pela NASA, mas pela náusea, né? Todos viram que o PT, que tinha desaparecido por completo dos municípios, aumentou um pouquinho, mas ainda assim foi uma derrota acachapante para Lula. Para vocês terem uma ideia, o partido do Kassab, o Kassab que já está dizendo que não vai apoiar Lula, que vai apoiar o Tarcísio, ou seja, se você votar em Tarcísio em 2026, você vai estar votando no Kassab, que é Temer, que é Alexandre de Moraes, que é... Então vote no Tarcísio. Você não quer brincar de democracia, não quer pertencer à direita permitida, vote no Tarcísio, no nome do Kassab. O partido do Kassab firmou ali e terminou com quase 800, mais de 800, na verdade, prefeituras. Ainda tem várias prefeituras, assim como o PL também, né, disputando aí o segundo turno. O PT formou aí com menos de 200 prefeituras, menos de 300 prefeituras, bem menos de 300 prefeituras. Partido presidente, o partido que está com o poder federal na mão. Será que é o PT que tem o poder federal na mão? Será que é Lula que tem o poder federal na mão? Ou será que é o poder da toga que tem a nação na mão? Caçabão está por detrás de tudo isso. Caçapão, não é verdade? Bom, a verdade é essa. A Gleisi Hoffmann prefere, óbvio, enxergar a coisa de uma maneira mais otimista, mas foi uma derrota acachapante para Lula e para o PT. O PT está desmunicipalizado. Não tem força municipal. Se não fosse o Nordeste, se não fosse o Nordeste. E não falem mal do meu Nordeste. Estou aqui do Nordeste, tem melhorado bastante a consciência política no Nordeste. Aliás, pessoal, muitos ignorantes no sentido que ignoram a história do Brasil, a história da política do Brasil, pensam que acusam o Nordeste às vezes por isso, por aquilo. O Nordeste já foi a fina flor, o Nordeste já foi a vanguarda da democracia brasileira. Já foi, é verdade, né? Mas já foi mesmo. Já foi mesmo. Grandes homens tementes a Deus e patriotas. E o Nordeste, de uma maneira geral, até a própria população já teve uma grande consciência política. A partir de meados do século XX, a coisa começou a degringolar. Mas está melhorando. A despeito deles, daqueles que vocês sabem quem, o Nordeste está melhorando.
Mas, em número de vereadores e de prefeituras, se não fosse o Nordeste, com os atuais problemas, o PT teria desaparecido de vez. Ainda continua sendo realmente o curral aqui, por aqui, mas estamos melhorando. Vocês vejam aí as capitais aí, várias cidades grandes, que o PL, Partido Valdemar, avançou. Avançou porque está com apoio, por enquanto, do povo brasileiro que é conservador. E das urnas do primeiro turno saiu, de fato, um recado. O povo brasileiro é conservador. Agora falta o quê? Liderança. Falta o quê? Coragem. O que mais? Coragem. E o que mais? Coragem. Das lideranças e do povo. Bom, talvez pelo recado que saiu das urnas no primeiro turno dessas eleições de 2024, a Câmara Federal começou a trabalhar rapidamente para, por meio do processo legislativo, a produção de propostas de emenda constitucional, por fim, produção de emendas constitucionais, que é o ofício primaz do legislativo, embora tenha poderes que não gosta que o legislativo faça a sua função de legislar. Tem outros poderes que querem o legislativo, querem usurpar o legislativo. Nós sabemos quem ou quais. Mas já poucos dias, após o 6 de outubro, já houve, a exemplo do que ocorreu na quarta-feira, dia 9, uma grande movimentação na Câmara Federal, notadamente na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara. Houve aquilo que já se prometia, mas, bom, promessas são promessas. Entretanto, a Câmara começou a apertar o calo ou a ferida do superpoder da República Brasileira, eu diria inconstitucional superpoder, o Supremo Tribunal Federal. Por que inconstitucional superpoder? Porque a Constituição em nenhum momento elege o Supremo ou o Judiciário como jurídica e legitimamente a ser um superpoder. Eu repito, o que é que eles fazem? Ativismo judicial. O que é ativismo judicial? É inconstitucional, porque a Constituição determina 3 poderes harmônicos e independentes entre si. O que é harmônicos? Significa que cada um deve respeitar a independência das funções primeiras de cada qual. Ai. Bom, e o que é que ocorreu então, doutor, nesse dia 9 de outubro, que a Câmara voltou por meio da CCJ com tudo para cima dessa exorbitância que o STF vem praticando para cima dos outros poderes e para cima da paz social, em última instância. Aconteceu isso aqui. Se você pega apenas um site extremamente pró-governo, pró-sistema, pró-consórcio de poder, você já sente aqui na primeira página do Metrópole, que é o jornal do Cadeiro, ex-Cadeiro, é verdade, André Esteves, lá do Distrito Federal. Lembra do Lalau? Juiz Lalau, rapaz. Nada mudou. Tudo Dantes em Abrantes. Tudo como Dantes em Abrantes. Então, quando a gente pega aqui o Metrópolis, nós já aqui na primeira página só se fala disso. Só se fala disso. Da investida do Congresso para manter as suas prerrogativas, da investida do Congresso contra o STF para manter as prerrogativas dele, do Congresso. Querem ver? Aqui, o que está em destaque. No Metrópole, CCJ da Câmara aprova projeto de lei que amplia crimes de responsabilidade do STF. Repare bem. A CCJ aprovou, primeiro, um PL, um projeto de lei que amplia crimes de responsabilidade de ministros do STF. A Câmara dos Deputados tem avançado com propostas que visam limitar
os poderes dos ministros da Suprema Corte. Limitar, fica parecendo que está querendo diminuir, né? Mas, na verdade, está querendo que o STF volte para a casinha, né? Cada poder, harmonia é isso entre eles, né? Os freios e contrapesos, o check and the balance, são isso. A Constituição determina, cada um deve ficar na sua casinha. E só visitar o vizinho naquilo que as 4 linhas permitem. Bom, aí temos os destaques menores. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a PEC, que é um projeto de emenda constitucional que permite derrubar decisões do STF. Outra medida. Também, CCJ da Câmara aprova a PEC que limita poderes de ministros do STF. Texto contra o STF na CCJ tem votos da base do governo. Estão vendo? A base do governo. A base do governo está aí também. Claro. Vejam, houve o famoso jantar de Lula com, acho que, uns 21 ministros do Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância. Lula indicou a maioria desses 3 governos. E Lula se queixou ali para uns ministros do STJ mais próximos que tem medo que o Alexandre já se volte contra ele e contra o seu governo, como o fez contra Bolsonaro, que o STF de maneira geral. Por isso, houve votos da base governista do governo Lula no sentido de recolocar o STF nas 4 linhas da Constituição. É disso que se trata, todas essas medidas, essas iniciativas congressuais. Comissão aprova 7 convocações de Lewandowski em 2 minutos, no estilo trator. Lewandowski, atual desministro da Injustiça e Segurança Pública. Ministros do STF mandam alerta a Congresso sobre PEC contra decisões. Isso está na CNN Brasil também na data de hoje, está aqui no Metrópolis, entre outros veículos de comunicação. De novo, que os ministros... Lembram, quando o Senado aprovou a PEC que limita as possibilidades de ministros individualmente, ou seja, monocraticamente, decidirem o rumo do país com uma única caneta, o Senado aprovou. Isso voltou para a Câmara, agora a Câmara está dando andamento. Quando aprovou no Senado, lembra que houve recados que ministros ligaram para jornalistas nesses programas de comentário político, TV fechadas e tal. Dizem que Gilmar Mendes teria dito para Jacques Wagner, que votou a favor da PEC. Você é louco, você esqueceu que quem trouxe novamente Lula fomos nós. Então está aqui, está em toda a mídia, que ministros do STF, diante dessas iniciativas, agora no pós-primeiro turno do Congresso, estão mandando os recados. Algum poderia dizer as ameaças? Eu não diria isso. Alguns poderiam dizer ameaças. Ministros do STF mandam alerta, ameaça, sei lá, a Congresso sobre PEC contra decisões. Vamos só dar uma olhadinha aqui nesses alertas, o que seriam isso segundo a mídia oficial. Ministros do STF mandam alerta a Congresso sobre PEC, proposta de emenda constitucional, contra decisões monocráticas deles. Algumas, não são todas. Ministros do STF fizeram um alerta a lideranças do Congresso sobre, aspas, risco, fecha aspas, embutido na PEC que limita decisões monocráticas da Corte. A Corte é um superpoder. Não se atrevam a legislar, legisladores. Nós queremos a sua varinha de legislar, diria Luiz Roberto Barroso. Ministros do STF mandaram um alerta, segundo Metrópolis, a lideranças do Congresso Nacional sobre a PEC que limita decisões monocráticas de integrantes daquela corte. A proposta, que já passou pelo Senado, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, agora da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira. Cheiro de plenário. Está chegando o cheiro de plenário. Em conversas reservadas, ministros do Supremo alertaram parlamentares do que vem
como um risco, eles enxergam um risco sobre o fato de a PEC não ter nascido no judiciário. A PEC teria que ter nascido no judiciário. Veja, a Constituição diz que quem faz proposta de emenda à Constituição é o constituinte derivado. Quem é o constituinte derivado? É o legislador. São os senadores, são os senhores senadores e senhores deputados. Não tem essa de PEC nascer no judiciário. Isso é GOC. Isso é GOC. Estão vendo ali livros de direito constitucional? Eles não ensinam isso, que esses constitucionalistas que estão aí, olha, essa formação do STF tem Gilmar Mendes, dito constitucionalista, escritor de livro de direito constitucional. Alexandre de Moraes, constitucionalistas. Teve que ser um constitucionalista para fazer o que Moraes está fazendo no país. Luiz Roberto Barroso, presidente supremo, é constitucionalista. Imagina, rapaz. Uma corte com 3 constitucionalistas, uma corte constitucional, era para estar bem no país, né? Tranquilo, tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Ao contrário senso, como diz a juíza Ludmilla, contrário senso. Ai. Eles queriam que a PEC nascesse onde não podia, no judiciário. Os magistrados lembram que a Constituição Federal e tal. Ministro do STF vê em cenário temerário. Eu também vejo. Esse vício de origem da PEC é visto por integrantes do STF como temerário e deve levar a própria corte a decretar a inconstitucionalidade da proposta. Fecha o Congresso, né, pô? Se o Congresso não pode legislar, tá de brincadeira, não é? Se eles já estão dizendo que eles vão atuar em causa própria e vão declarar inconstitucional as iniciativas do Congresso, peraí, gente. Tira lá o nome URIS do país, que é República Federativa do Brasil, e coloca a República Federativa do STF. Sei lá, muda o nome, né? Supremacracia do Sul, né? Nesse cenário, o ministro do Supremo Tribunal admitem que a PEC analisada pelo Congresso tem grande potencial para gerar uma nova crise entre os poderes legislativo e judiciário. Nós vamos lhe comer, legislativo, nós somos os capa pretas. As pessoas falam assim, poxa, falar de assunto sério, um pouco sério. Gente, isso é esculhambação total do nosso tecido, do nosso arcabouço jurídico. Isso é uma coisa tão nonsense que está acontecendo. O guardião está rompendo o tecido que deveria proteger. Se não tiver um pouco de humor, a gente realmente não tem como falar desse troço, rapaz. É isto, meus amigos. É isto. Depois nós vamos, à medida que essas coisas forem avançando ou não, porque vai que o Luiz Roberto Barroso lembra do negócio da PEC, do comprovante do papelzinho? O Luiz Roberto Barroso, vocês lembram, foi para dentro do Congresso, ele era presidente do TSE naquela altura e não sei o que ele falou para os deputados, que eles conseguiram lá mudar o voto. E hoje a Venezuela tem o comprovante e nós não temos, e Maduro faz chacota da gente. Aí Barroso disse, eleição não se gana, se toma, senhor. Eleição não se gana, se toma. Barroso. Segundo Barroso, daqui em até 12 meses, ele conseguirá recivilizar o brasileiro. Muito obrigado, Barroso. Meus amigos, inscrevam-se neste canal. Se você já está inscrito, confira se você continua inscrito. Deixe seu like, sempre insista. Compartilhe com os amigos, com os familiares. Escolha um desafeto e compartilhe com ele, só para pirraçá-lo. Além disso, considere se inscrever como membro deste canal. Vá até a aba Seja Membro e se torne mais próximo da gente. Um abraço.